Além desse modelo de resistência política apenas superada pela revolta dos escravizados africanos no Haiti, todos os estudiosos unanimamente reconhecem que as contribuições banto na língua portuguesa do Brasil são mais fortes que as dos sudanenses. Não apenas introduziram uma parte do léxico desconhecido em português original, como influenciaram na fonética e no uso de algumas expressões idiomáticas e até mesmo na fonologia de algumas palavras. De fato, no vocabulário do português falado no Brasil, os termos de origem jejenagô são mais restritos às práticas e utensílios ligados à tradição dos orixás, como a música, a descrição dos trajes e a culinária afro-baiana. Do culto jejenagô sofreu influência dos bantos. Haja vista o uso dos termos como Quinzila e Digina, nome de iniciação. As pequenas comunidades negras relativamente isoladas que hoje pertencem ao complexo dos chamados remanescentes dos quilombos, como os Cafundó, estado de São Paulo, os Calunga, estado de Goiás, e as comunidades negras de São João da Chapada e de Patrocínio, estado de Minas Gerais, utilizam dialetos nos quais são nitidamente identificadas palavras de língua banto. Algumas palavras da língua banto são correntemente utilizadas sem consciência por todos os brasileiros, por exemplo, bunda, quitanda, caçula, marimbondo, quiabo, giló e machimbo. No campo da religiosidade, as contribuições dos povos na área ocidental, particularmente do chamado Golfo de Benin, se destacam. Eles legaram ao Brasil um panteão religioso organizado segundo o modelo cultural jejenagô, conhecido como Ao falar das contribuições africanas do domínio religioso no Brasil, não podemos deixar de lado as confrarias religiosas existentes no Brasil colonial e até em Portugal da época. Conta Michel Bergman que essas confrarias eram separadas para os escravizados africanos e para brancos, e entre os escravizados haveria confrarias especiais para grupos determinados. Assim, a Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora das Portas do Carmo foi integrada sobretudo por bantos. Senhor Bom Jesus das Necessidades e Redenção dos Homens Pretos, por Alça. E a confraria da Nossa Senhora da Boa Morte, por Nagô Loruca. Essas diferenciações apareciam aos olhos de todos nas procissões, onde as cores não se confundiam. Nossa Senhora do Rosário, deixada como partilha exclusiva aos negros bantos, que os reis do Congo se investiam nas suas funções magésticas e, por acaso dessa festa, se elegiam e coroavam. A eleição e coroação dos reis do Congo foram constitucionalizadas no estado de Pernambuco e em outras regiões do norte da colônia, como no Ceará, mas não se prolongaram muito além dos meados do século XIX. Mas essa singularidade institucional concedida aos colonos congos só é explicável pelo predomínio numérico dos negros naquela procedência. Observou José Ramos Tinhorão que os negros bantos souberam usar com sabedoria, em proveito da sua continuidade histórica, a estrutura que os brancos lhe ofereceram, tanto assim que, mesmo abolida em meados do século XIX, a estratégia escravista da eleição do rei do Congo, as celebrações se mantiveram sob forma de auto ou danças dramáticas. Hoje, elas fazem parte da cultura popular afro-brasileira de diversas regiões do país, sob as denominações de reinados do Congo, congadas, congados e congos, principalmente no estado de Minas Gerais. O congado, de modo geral, tem sido definido como dança dramática, folguedo popular ou alto popular, ou ainda como um tipo de folguedo popular entre as expressões afro-brasileiras e culturais de Angola e Congo, aculturadas a elementos de catolicismo catequético
e aos brinquedos de Mouro e Cristão. No recenseamento feito por Alfredo Rabassal, além do estado de Minas Gerais, os congados existem também nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. Os calendários das festas são sempre atrelados aos dos santos padroeiros de cada região. Assim, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Divino Espírito Santo, Santa Ifigênia, São Baltazar, São Sebastião, São Domingos, Santo Antônio, entre outros. No domínio da cultura material, os bantus, assim como os chamados sudanenses, deixaram vários aportes hoje integrados na cultura brasileira como um todo. Tais aportes se observam nos instrumentos musicais, como os tambores de jongo, os tambores maiores e os candogueiros menores. O ingono ou ingomba de Pernambuco e outros estados do norte, que são nada mais que o guinomba ou angoma ou guinomba, em vários grupos do Congo e Angola. O zambé, que é um ingono menor e que dá origem à dança coco de zambé, praticada em alguns estados nordestinos. A cuíca, conhecida em todo o país, e que nada mais é que a cuíta do Congo-Angola. O curungo, também chamado gobô, bucumbumba, e o berimbau de barriga, que é o mesmo que rucumbo, dos Lunda. Na escultura, os bantus deixaram sua marca nas figas em madeira e nos objetos de ferro, em que os moçambicanos se destacaram. No trabalho de mineração, eles introduziram a bateia. Na construção, eles deixaram o mocambo, ainda vivo no nordeste do Brasil, e alguns isolamentos rurais. A visão dos brasileiros afrodescendentes de modo geral, conscientemente e inconscientemente, todos esses legados, ou bantus ou sudanenses, constituem o patrimônio histórico, sociopolítico, cultural e religioso com a qual eles constroem sua identidade. Hierarquizar as contribuições bantas e sudanesa, como tentaram fazer alguns estudiosos e ideólogos, significa criar novas categorias de preconceito e subracismo na população negra brasileira, que poderiam prejudicar seu processo de recuperação de uma única identidade étnica politicamente mobilizada.